Destination touristique en plein boom. Avec ses plages idylliques, le nord-est du pays attire particulièrement les Européens. Un engouement qui a dopé l'économie de la ville côtière de Natal. A importância do turismo para o estado do Rio Grande do Norte, particularmente para Natal, é bastante grande, tanto economicamente falando, quanto a geração de emprego e renda. No estado é a segunda principal atividade econômica, ficando atrás apenas da indústria do petróleo, mas na cidade do Natal é a principal atividade econômica, a maior geradora de empregos, quer seja direto, quer seja indireto. Então é uma atividade que o estado e a cidade devem preservar muito. Natal tinha antes dos anos 90 aproximadamente 300, 400 mil turistas por ano. Hoje nós recebemos mais de 2 milhões e 200 mil, o número que nós temos aqui, no ano de 2008. Mais derrière les images cartes postales se cache une double réalité. D'un côté, un Brésil ultra-moderne et développé. De l'autre, un Brésil laminé par la pauvreté. Então esses dois Brasis, eles são muito conflitivos e eles estão muito em paralelo. Então o turismo em Natal, ele atua, ele influencia de forma diferente nesses dois Brasis. Primeiro que ele traz recursos econômicos que beneficiam de certa forma um dos Brasis, que é o Brasil desenvolvido, que ele acaba se desenvolvendo mais. No Brasil de terceiro mundo, ou seja, no Brasil subdesenvolvido, ele é muito mais pernicioso, porque ele é predatório. Dans les années 70 et 80, le Brésil se vendait comme destination touristique, mettant l'accent sur les belles filles exotiques, le carnaval et la fête. Hoje se questiona muito o tipo de mídia que foi feita para promover o Brasil lá fora nos anos 80 e nos anos 70. Né? Então houve um investimento equivocado de certa forma, hoje a gente sabe que é equivocado, de veiculação do país no estrangeiro, né? Que era a ideia de que o Brasil era um país sexualmente permissivo, né? Com mulatas e aquela coisa do Rio de Janeiro, das praias, das mulheres seminuas, né? Onde você tinha o carnaval, como se o carnaval fosse algo que acontecesse todo dia, né? Très illustratif, la plage de Miami, avec ses gratte-ciel et surfeurs. Il règne une ambiance de vacances sur la plage, une ambiance sans souci où les hommes venus d'ailleurs sont libres des contraintes morales de chez eux. Non loin de là, le bidonville nommé Africa, où de jeunes filles et garçons rêvent d'une vie meilleure, plus facile. La rencontre de ces deux mondes se traduit souvent par un tourisme sexuel dont les principales victimes sont des adolescentes, voire des fillettes. L'abus sexuel des enfants est un fléau mondial. Mais de quoi parle-t-on ? Il peut s'agir des parents ou de la famille qui abusent sexuellement des enfants, ce qui constitue d'ailleurs la majorité des cas d'abus sexuels. Ensuite, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, où il y a un échange, non seulement d'argent, mais aussi de cadeaux, vêtements, nourriture et même des sorties. Le tourisme sexuel impliquant des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants par quelqu'un en voyage, d'une autre ville, province, région ou pays. Le Brésil a pourtant une forte législation contre l'exploitation sexuelle des enfants. Il a même accueilli le 3e congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants et adolescentes en novembre 2008. É importante uma posição muito forte desse congresso, que ainda assim não permitirá que nós acabemos com esse drama da exploração sexual de crianças e adolescentes. Preciso que ela seja um instrumento de combate, um instrumento de luta, para que a gente possa, no mundo inteiro, concomitantemente, acreditar que não é porque é negro, não é porque é latino-americano, não é porque é asiático, não é porque é pobre que precisa continuar a exploração sexual de criança e adolescente. É muito mais. É quase que uma questão de ética e de moral. E por que não dizer, é quase que uma questão de vergonha da espécie humana de praticar crimes tão horrendos. Boa sorte e muito obrigado. En juillet 2009, une nouvelle loi prévoit une peine de prison allant de 4 à 10 ans pour les relations sexuelles rémunérées avec un mineur.
désormais étant le proxénète que le client peuvent être poursuivis et ceci jusque dans son pays d'origine par la loi internationale. Alors pourquoi ce phénomène existe-t-il encore? Au Brésil, la situation socio-économique crée une offre, pousse ou attire des jeunes filles et garçons vers un touriste, vers l'illusion d'une meilleure vie. A gente não tem lugar ao sol na sociedade, a sociedade discrimina, não aceita. Cette fille est exploitée par les touristes depuis l'âge de 12 ans. Rêve cassé, dégoût de soi, elle est tombée dans la prostitution. Elle a 22 ans aujourd'hui. Eles disseram que iam buscar gringo para mim, para namorar comigo, para cuidar de mim. Eu fiquei feliz da vida. Até hoje eles foram e não voltaram mais. Une atmosphère de fête, loin des inhibitions qu'on aurait chez soi, le touriste crée la demande, cède aux tentations et ignore le tort qu'il pourrait infliger à une jeune fille vulnérable. When we go to a bar, you say hi, and then all of a sudden you have a conversation going. We don't know much Portuguese yet, but sign language, smiles, odd word here and there, it helps. Aí você alia, né, esses dois fatores, né, o fator do exotismo da viagem, a coisa de você se sair do seu espaço de origem para vir para um lugar onde você não tem um compromisso, né, maior, né, com a comunidade, junto com a imagem que foi vendida, né, de liberação sexual, de liberdade, né, de flexibilidade, de relaxamento. E aí você alia a esses dois fatores a questão da desigualdade social, que é um problema gravíssimo no Brasil. Então acho que você cria uma mistura, digamos assim, explosiva, que favorece a esse tipo de exploração. Cette division socio-économique est bien ancrée dans la société brésilienne. Alice vit dans le bidonville nommé Africa. Marie da Silva est la mère d'Alice. Elle est confrontée avec les mêmes problèmes que tous les parents avec une fille adolescente, mais son travail, elle doit lutter tous les jours pour que sa jeune fille rêveuse ne tombe pas dans de maintes guet-apens. Eu sempre procuro explicar a ela do jeito que eu consegui minhas coisas, com trabalho, com dificuldade, né? Eu quero que eles consigam do mesmo jeito e que me dê orgulho e dê orgulho a eles mesmos. Eles se respeitem e façam ser respeitados, né? Não, eu acho que a maior dificuldade é essa, né? É tentar colocar na cabeça dela coisas que as amigas têm, que ela não tem, né? Às vezes muitas amigas dizem: ah, você não faz isso, sua mãe não sei o quê, não liga porque tua mãe diz, não sei o quê, não sei o quê. Então a maior dificuldade que eu encontro nessa fase da minha filha é tentar colocar na cabeça dela o que é certo e o que é errado. Que é muito difícil delas nessa idade, elas entenderem essa fase. Acha que sabe tudo, né? Mas ao mesmo tempo ele não sabe nada. C'est une longue marche jusqu'à l'école publique d'Ulcé. Déjà à l'école primaire, le mur de ségrégation s'érige. Pour ceux du bidonville d'Africa, l'éducation passe par l'école publique. L'enseignant qui devait assurer le premier cours n'est pas venu. Les élèves ont attendu en vain. Até porque quando eu perco dia de aula, entendeu? Eu já sinto logo que o meu futuro já foi por água abaixo. Porque para mim, meus livros já me tiraram de várias enrascadas a respeito do futuro que eu penso. Eu penso muito. Quando eu boto a cabeça para pensar, para se deitar, eu penso muito: ai meu Deus, como eu queria amanhã ser uma modelo, como eu queria viajar, poder curtir assim a vida, trabalhar, se esforçar, coisas que minha mãe nunca teve condições de ter. Les salles sont ouvertes. Il n'est pas facile d'entendre l'enseignante avec le bruit de la cour. Un ventilateur tente de dissiper la chaleur. Au Brésil, la voie vers l'université est déjà bloquée si on vient de l'école publique. Il faut payer et réussir un examen d'entrée ou bien avoir l'argent pour une éducation privée. Un grand mur se dresse déjà devant les moins munis. À seulement 6 km de là, c'est un autre monde. L'élève arrive en voiture à une école privée. Il rentre même avec une carte électronique. Les salles sont climatisées, il y a un équipement audiovisuel et un instituteur engagé.
Sans école et peu d'encadrement familial, un enfant est facilement tenté par ce qui lui semble être une vie meilleure. Eu tive 5 irmãos, minha mãe nunca teve condições de me dar um estudo bom. Então aí eu comecei a procurar algo para mim. Até porque eu comecei a trabalhar cedo numa fábrica, com 9 anos, só bordando, ajudando a moça. E quando eu completei meus 16 anos, que eu podia assinar carteira, como eu não tinha um estudo, eu não tinha na carteira que eu podia ser algo lá, ter uma profissão nessa fábrica, então ela nunca me valorizou. E foi assim que eu comecei a sair e aconteceu uma proposta, a primeira e a segunda, e fui aceitando. Talvez a responsabilidade que haja nesse processo do turista seja justamente em, muitas vezes, contribuir para a manutenção de um sistema de exploração sexual, né, que de certa forma se alimenta da miséria, né? Então, de certa maneira, aquela criança, aquele adolescente que está, de certa forma, sonhando com o seu príncipe encantado, né, que vai vir da Europa para tirar ela daquela condição de miséria e levar ela para viver num local onde ela possa ter acesso aos bens de consumo que aqui ela não consegue ter por causa da nossa estrutura social, que é extremamente perversa nesse sentido, né? Nessa relação, o turista ele não traz apenas o dinheiro propriamente dito no sentido econômico, mas ele traz uma série de perspectivas que aquela pessoa não tem. Então a relação acaba sendo uma relação muitas vezes de exploração. É um negócio, né, digamos assim, uma espécie de contrato, onde as partes elas têm níveis diferentes de expectativas, né? Mas dentro dessa esfera de permissividade, da cultura, da juventude, do corpo bonito, de ser bela, de ser atraente, que com essa beleza física ela pode, através da prostituição, melhorar de vida, e sem uma estrutura familiar que lhe transmita valores, né, morais e éticos, é muito difícil resistir. Eu saía, né, eu não falava a verdade para minha mãe, para o meu pai, saía, dizia que ia para uma festa, a casa de uma amiga, mas com aquele pensamento fixo na cabeça de que eu ia fazer uma coisa errada. Mas que para mim, naquele momento, estaria sendo bom. Mas quando eu chegava em casa, que eu olhava para o rosto da minha mãe e via que eu tinha mentido, que eu me deitava e encostava minha cabeça no travesseiro, eu via que aquilo não era bom para a minha vida. Diana préside une association de prostituées à Natal. Elle a remarqué que de plus nombreuses jeunes filles rejoignent le trottoir. Elle s'est fait une mission de les en dissuader. Meu trabalho é esse aí, é mais assim um trabalho de mãe, mas não aquela mãe repressora, né? Aquela mãe, né, de estar ditando regras, de estar dizendo que isso é errado. Eu nunca digo que é errado. Eu digo que existem outras coisas melhores, outras portas, né, melhores para elas. Elas geralmente assim, elas são incentivadas por outras pessoas. Elas nunca vai logo, sabe, nessa intenção de ir em busca nem da prostituição, muito menos do turismo. Agora, quando estão lá no meio, aí geralmente tem alguém para estar, sabe, frustrando aquela ideia de que, entende, pode ganhar mais, pode até, de repente, ser modelo, ser isso, ser aquilo. Então começa, né, a cabeça do jovem, né, tá a mil, né, louco para viver milhões de aventuras, então fica tudo mais fácil. La situation au Brésil n'a pas encore la violence physique qu'on voit en Asie du Sud-Est, par exemple. Mais cette exploitation a des conséquences souvent très graves pour ces jeunes victimes. A violência que a gente coloca aí é a violência de idade, é a diferença de idade, é o desrespeito à fase natural daquela adolescente, daquela criança, né? Que está buscando sim afeto e não sexo, mas ela tem que vender o seu corpo para poder ter em recompensa aquele dinheiro, aquele presente. Tem muitos homens que dizem, eu não pago,
mas dá joias, dá relógios, leva ao cinema, né, leva a restaurantes, a hotéis, dão presentes. Isso também é uma forma de mercado, né? Então, eles acham que estão sendo, né, bonzinhos e que não estão explorando, mas isso é só uma carapuça, isso é só uma máscara. Por trás disso existe a exploração, sim. Né? Até porque você vai estar violando até o sonho daquela jovem de encontrar o seu príncipe encantado, né? Foi nessa busca, né? Foi nesse imaginário, aí foi frustrada novamente, termina criando um tipo, digamos, quando se acaba com o sonho de alguém, como é que essa pessoa fica, né? Então a gente tem situações de comportamentos depressivos, distúrbios neuróticos, isso como uma consequência da exploração. A gente pode perceber medos, fobias, distúrbios neuróticos, distúrbios de sono, labilidade emocional, chora com tudo, retraimento, né, afetivo e a confiança no outro, né? O vínculo com o outro, isso tudo fica muito comprometido. Cette fille a aussi commencé à fréquenter les touristes à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle en a 19 et elle est tout juste sortie de la prostitution. Tem uma amiga que fazia isso e uma vez eu passei uma semana na casa dessa minha amiga e ela me apresentou pessoas e fez. Aí eu fui, fiz também. Aí você acaba fazendo coisas que você não queria fazer, que são constrangedoras para uma mulher, assim, coisas, né? Mas você faz, porque você precisa, porque você está querendo uma coisa e sua mãe e seu pai não podem te dar, e tu vai e faz. Eu achei legal, eu fiquei, nossa, você sai com a pessoa, você transa e você ganha dinheiro. É muito legal. Mas só que depois, com o tempo, você vai... Não é como antes, não é como a primeira vez, não é? É diferente, você vai se encontrando com... Você acaba transando com vários homens, você sei lá, é muito complicado isso. E acaba esse sonho que não é possível, e a frustração, e a falta de perspectiva de mudança de vida, estimula a busca da droga e um caminho autodestrutivo. Então não é incomum o uso da droga e do desenvolvimento de uma dependência e da autodestrutividade, de quadros depressivos e de tentativa de suicídio. E conheci vários turistas. Saí com 1, 2, 3. Teve uma amiga minha que ficou namorando com ele ficava mandando dinheiro para ela. Mas depois não deu mais certo. Assim, porque eles vêm e vão, Não, você nunca pode esperar uma coisa estável com eles. Eu desejava estudar, trabalhar, mas só que eram os meus sonhos. Estudar, trabalhar, ter filhos. Como toda jovem pensa, mas só que a realidade é muito diferente. Então você, sei lá, eu acredito no que você quer, você corre atrás, mas nem sempre é do jeito que você pensa. Não é tão fácil como você pensa e a prostituição te oferece isso, dinheiro fácil, coisas fáceis. As consequências que eu considero mais graves. Tanto o abuso como a exploração sexual, principalmente a exploração sexual comercial, né, que desvirtualiza a função sexual, né, ela vem desrespeitar um movimento e um desenvolvimento natural da liberdade sexual dessas crianças e dessas adolescentes. Ela tem um desenvolvimento, todos nós temos, a sexualidade é inerente ao ser humano, e essa sexualidade ela começa a ser desviada do seu caminho natural.
Daí a gente entende e a gente percebe tantas consequências na fase adulta, né, de dificuldades de relacionamentos, até conjugais, quando isso vem acontecer, porque elas têm um tempo de vida útil, digamos assim, colocando em termos de comércio. Né? Então, quando elas chegam numa determinada idade, ninguém quer mais, né? Elas não fazem mais sucesso, elas não são mais atraentes. E o que fica na vida desse ser humano? Né? Então, registrando assim que a exploração sexual é um desrespeito dos mais complexos, dos mais profundos à natureza humana. Le tourisme sexuel impliquant des enfants concerne toute une industrie. Chacun a le choix de l'empêcher ou d'en profiter. Malgré une législation stricte, une attitude parfois laxiste de la part des agents de police sur le terrain donne une impression que tout est permis. Un serveur au restaurant ou un taxiste peuvent arrondir la fin du mois en jouant l'intermédiaire entre le touriste et les adolescentes. Através do dinheiro eles compram quanto que você quer para arrumar uma garota e tal, uma menininha e tal, que é legal. Eu, no meu caso, eu não aceito esse negócio de vender nossas crianças, mas que há algum outro profissional da minha área que possa fazer isso. Dar a mão e eu parar e entrar de menor, entrar no carro e eu ver o turista querer me levar pedir para levar a gente pro motel, aí eu encostei o carro e mandei descer. Mandei e mando, entendeu? Por exemplo, na Ponta Negra, se você chegar hoje em Natal e disser eu quero conhecer Natal, quero conhecer os bares e restaurantes para festas e eventos, tá aqui. Todo mundo lhe traz para cá, porque existe o maior foco aqui. Este bar, fuso horário, onde roda o maior foco de Natal. É esse aqui. Tem a presença forte de adolescente após 10 horas da noite. Tem. Grande. Adolescentes e turistas. Sim. Afin de responsabiliser chacun de ces acteurs, l'organisation Resposta a formulé un code de conduite pour l'industrie touristique pour ceux qui peuvent changer les choses. O Código de Conduta ele é um compromisso público, ele é um instrumento de livre adesão, ele não se trata de uma lei, ele é um instrumento, ele é um meio, ele não é um fim. O que é que nós identificamos? Que não bastava dizer eu aderi ao código, se eu não conseguir tornar esse código uma prática nas empresas. Daí, Resposta passou a desenvolver manuais de boas práticas. Esses manuais, eles dizem como fazer. Esses manuais, eles detalham como é uma boa reserva, como é um bom check-in, como é um bom check-out, como se dá o papel da camareira, do garçom, do barman, da segurança. A gente trabalha a empresa como um sistema articulado. À la base, c'est le progrès socio-économique qui pourrait réduire l'inégalité et la discrimination qui pousse ces jeunes filles sur ce chemin dangereux. Un projet innovateur, Vira Vida, changer de vie, est le produit d'une coopération publique-privée, encadrée par une organisation semi-publique qui regroupe les intérêts industriels. Le programme expérimental Vira Vida essaie de donner une deuxième chance aux jeunes. Son patron, M. Mendes dos Santos, pense qu'il ne suffit pas simplement de les convaincre de ne plus fréquenter les plages et boîtes de nuit touristiques, mais il faut leur donner un bagage utile pour la vie. Nós também oferecemos ainda uma bolsa financeira em dinheiro para que ela possa, ao final da sua qualificação, ela ter também recursos para que possa desenvolver o seu negócio. Então, nós funcionamos hoje, atualmente, com 107 alunos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto, como eu falei, está sendo colocado em 4 estados e provavelmente ele está sendo estudado para que possa atingir a todo o Brasil. Mais le temps presse. Le Brésil accueillera aussi bien les Jeux Olympiques de 2016 que la Coupe mondiale de foot en 2014. Peut-être des aubaines économiques, mais l'énorme influx de touristes présente un défi de protéger les jeunes Brésiliens vulnérables. Même si les lois sont en place, ce défi est énorme dans un pays socialement si divisé. Para mim, tudo aquilo que a gente vive por uma necessidade
Para mim tudo é crime, né? Mas é crime a própria vida, o próprio sistema, e, né? A falta de oportunidade, né? O maior crime que eu acho é o fato de crianças, né? E adolescentes que ainda não têm né? uma cabeça pronta para poder assim, definir o que é bom, o que é ruim.